Senhor, nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram. Nessa manhã em que a alegria mais uma vez triunfa, nós, o teu povo, temos motivos de sobra para te agradecer, te louvar e te bendizer. E além destes, da misericórdia, da alegria, do amor do Senhor ter se manifestado, nós somos gratos pelo privilégio que temos de estar aqui, para ouvir a sua palavra, meditar sobre aspectos da teologia, da eclesiologia, da vida, do reino, do rei. E tudo isso é uma dádiva, tudo isso é uma graça que às vezes passa desapercebida aos nossos olhos, como se não levássemos em conta que participarmos da escola dominical e da igreja é um baita presente. Então nós queremos te agradecer por estarmos aqui, te agradecer pelas salas de aula, te agradecer pelos professores, pelo conteúdo. Muito obrigado. Nos dê uma manhã abençoada na sua presença. E que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a fim de lhe honrar mais e mais, em todo o tempo, até que a morte venha nos visitar. Nós te adoramos, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós trabalhamos de forma bastante detida na marca do crescimento. Nós trabalhamos 10 domingos falando sobre o crescimento da igreja. O crescimento é uma marca da igreja saudável. Aliás, não só da igreja saudável. Todo organismo saudável cresce. Qualquer coisa. Uma planta, um animal, um indivíduo, uma organização. Qualquer coisa saudável cresce. E a igreja também. Só que o crescimento da igreja, ele está atrelado quase que inseparavelmente da marca do discipulado. A igreja cresce por meio de um programa, e aqui a palavra programa vai ser corrigida no decorrer da nossa aula, mas através de um método de discipulado. Nós vamos então pensar em algumas coisas. Primeiro, o que o discipulado é e o que o discipulado não é. E em segundo lugar, nós olharemos o perigo de se institucionalizar o discipulado. Muitas igrejas partiram para esse caminho de criar um programa de discipulado e desvirtuaram-se no meio da caminhada. E esse é um perigo real. Igrejas que só pensam nisso, só falam nisso, se tornam igrejas pensas. Igrejas que têm problemas. Então nós vamos falar dos perigos de se institucionalizar, de se implantar um programa, os perigos do próprio programa, do método. E também olharemos os perigos de se negligenciar o discipulado. Simplesmente dizer, não, como é perigoso, eu não vou fazer nada. E por fim, a ideia é despertar a igreja para a necessidade de programas, métodos ou iniciativas discipuladoras. Você deve se fazer uma pergunta lá dos tempos da sua conversão. Alguns de nós não tiveram a oportunidade de experimentar a conversão num sentido de sermos enxertados, postos de fora para dentro.
Alguns de nós tiveram o privilégio de nascer dentro da igreja. Mas mesmo assim, mesmo aqueles que nasceram dentro da igreja, em algum momento foram convertidos pelo Evangelho. Isso é comum. Mesmo pessoas nascidas dentro da igreja precisam de conversão. E Deus faz isso. Em algum momento, Deus alcança essa pessoa e converte essa pessoa. Então a minha pergunta não é só para aqueles que vieram de fora do Evangelho, aqueles que foram enxertados, mas para aqueles que nasceram dentro do Evangelho também. E a pergunta é: você foi discipulado alguma vez na vida? Ou você passou por programas na igreja? Separa bem essas duas coisas. Discipulado não é o programa. O programa, ele está relacionado com leitura de livros, com participação em classes, em eventos, em grupos de WhatsApp. Isso são programas de discipulado. Eu quero saber se você foi, de fato, discipulado, se você foi introduzido no caminho do discípulo, no caminho daquele que segue o mestre. Deb, me ajuda, eu ouvi isso uma vez, preciso da sua ajuda, no alemão. Uma vez o Jonas Madureira disse que a palavra discípulo, no alemão, ela tinha uma tradução mais ou menos assim: andar tão perto do mestre a ponto de sujar as canelas. Ele disse a dimensão da palavra discipulado no alemão, e é por isso que Dietrich Bonhoeffer escreve um livro falando de discipulado, e ele vai introduzir essa ideia, mas ele disse, ela não é uma ideia meramente de seguir um mestre, mas é de seguir perto, é de seguir junto, é de seguir para sempre. Tem esse sentido mesmo ou ele deu uma viajada? Tá. E a palavra discipulado no alemão é como? E essa primeira palavra que você disse? Ela é o quê? Ok. E é seguir atrás, seguir de perto. Ótimo. Então ele não deu uma viajada, ele falou alguma coisa justíssima. Então entenda que programa de discipulado não é seguir Jesus de perto. São duas coisas completamente diferentes. A gente precisa entender que o discipulado é central na missão da igreja. E por que ele é central? Porque Jesus não nos mandou apenas evangelizar, mas Jesus nos mandou fazer discípulos. Olha que ênfase que a missão de Jesus toma. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Discipulado é caminhar com pessoas até a obtenção da maturidade espiritual. Discipulado é entrar numa trilha que nos leva ao crescimento. E cada vez crescendo mais na graça, no conhecimento do Senhor, crescendo em estatura. A gente tem nessa sociedade de consumo nossa, em que tudo vira produto, os programas de discipulado também viraram produto. Cursos de discipulado, conteúdo de discipulado, live de discipulado, apostila de discipulado, programa de discipulado, discipulado A, B, C, D, E, tudo isso são coisas a serem consumidas pela igreja. E pastores, infelizmente, eles acreditam que implementaram um programa de discipulado quando eles começam a vender produtos nesse sentido dentro da igreja. Então você precisa comprar o livro tal, você precisa participar do pequeno grupo tal, você precisa ter um mestre, você precisa ter um tutor, você precisa caminhar com essa pessoa,
será um programa de 17 sextas-feiras, e aí você vai começar a ter o desenvolvimento. Quem sabe um dia você abre uma célula e se transforma num líder discipulador. Muitas igrejas caminham estritamente assim. E fazem com que a igreja toda se volte a isso. Bom, o que nós temos que entender? Em primeiro lugar, que discipulado não é nem um curso, nem uma classe. Isso não é discipulado. O curso de novos membros, o curso de batismo, a classe dos primeiros passos, ela pode ajudar, mas ela não pode ser confundida com o discipulado. Porque discipulado não é apenas ensinar conteúdo. Discipulado é uma jornada de amor a fim de que a outra pessoa seja beneficiada. Então, colocá-la numa sala, colocá-la num programa, colocá-la numa célula, colocá-la num pequeno grupo, colocá-la em algum lugar, não é discipulado. Não é discipulado. Em segundo lugar, discipulado não é reservado aos líderes. Discipulado não é uma coisa que um líder faz com um liderado. Discipulado é uma coisa que um cristão faz com outro cristão. É um chamado a ser discípulo e discipulador. E nesse sentido, há uma mistura semelhante às duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Ele era ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo servo. Discipulado cristão é, de forma metafórica, receber essa dupla identidade de Jesus, sendo discípulo e discipulador, sendo servo e senhor, ao mesmo tempo. Em terceiro lugar, discipulado não é um opcional da vida cristã, não é um extra, não é algo anexo, não é um adendo, não é um penduricalho, não é uma argola na orelha, não é um adorno no cabelo, ele não é um plus, um a mais. Discipulado, ela é parte contínua da caminhada cristã. Quando nós caminhamos avessos, à parte, distantes do discipulado, a tendência é que nós desenvolvamos aquela anomalia que Paulo vai chamar de crente carnal. E eu disse na aula passada, isso é uma anomalia. Não existe crente carnal. O que Paulo está dizendo ali é que esses crentes negaram a sua própria realidade. Porque quem é crente é espiritual. Não pode existir um crente carnal. Se é crente, é espiritual. Se ele é um crente carnal, ele é uma impossibilidade lógica. Ele é a bola quadrada. Ele ele é o quente e frio. Ele é o alto e baixo. Ele é o bom e mal. Não se pode ter essa estrutura lógica. É impossível uma bola ser quadrada. Por quê? Porque a natureza da bola é ser redonda. É ser um círculo. Não dá para ser um crente espiritual, porque um crente carnal, porque a natureza do cristianismo é espiritual. Então, se você é um crente, mas não é espiritual, você não é crente. É essa a ideia. Paulo ali não está colocando uma categoria de crentes que não se desenvolvem. Ele está usando uma ironia enorme para condenar os coríntios. Então pense,
Toda jornada cristã que não cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, se acomoda ou cai. Em quarto lugar, discipulado não é um relacionamento superficial. Tem muito disso nas igrejas, né? Você já falou com o seu líder essa semana? Igrejas de discipulado é assim. Você já mandou um WhatsApp para o seu líder? Você já mandou uma dúvida para o seu líder? Você já se contactou com o seu líder? Você já marcou aquele café que você precisa marcar uma vez por semana com o seu líder? Não é uma conversa uma vez por semana, uma vez por mês. Não é um WhatsApp. Não é um relacionamento superficial. Discipulado envolve um relacionamento integral, um relacionamento profundo, um relacionamento na vida da pessoa, partilhando vida na vida, a fim de que haja crescimento mútuo. Então, discipulado não é um curso ou classe, discipulado não é algo restrito à liderança, discipulado não é algo opcional na vida, e discipulado não é um relacionamento superficial. O que é discipulado, então? Discipulado é um relacionamento de crescimento mútuo em Cristo. Exatamente o que eu introduzi na minha última fala. É vida na vida. É vida partilhada ao extremo. Qual é o exemplo máximo de discipulado? Jesus e os 12. Como que Jesus se relacionava com os 12? Ele os ensinava, ele os corrigia, ele orava com eles, ele comia com eles, ele viajava com eles, ele caminhava com eles, ele brincava com eles, ele enfrentava dificuldades ao lado deles. Jesus vai chamar os 12 para viver a vida dele. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: larga tudo e me segue. Larga tudo e venha após mim. Jesus vai convidá-los para uma jornada de vida na vida, só que na vida verdadeira, que é a vida de Jesus. Jesus está dizendo: vocês não vão só acompanhar um homem, vocês vão acompanhar o autor da vida. Vocês terão vida enquanto a vida de vocês estiver na dependência da minha vida. E então Jesus montou o roteiro de viagem com eles. E o roteiro de viagem vai começar lá em Cafarnaum, depois vai ter um casamento, nas bodas de Caná, depois vai ter um sermão na sinagoga, depois vai ter uma oposição violenta, aí Jesus vai descer para os samaritanos, vai chegar na Judéia, primeira Páscoa, uma confusão sem fim. Jesus volta para Galiléia, na Galiléia ele vai evangelizar as 10 cidades, Decápolis. Depois ele volta para a Judéia de novo, dá um outro problema na segunda Páscoa. Jesus sai da Judéia mais uma vez, sobe para a Galiléia. Jesus fez um roteiro de viagem, e durante o roteiro de viagem, ele ensinou, corrigiu, amou, discipulou, doutrinou, ele experimentou, ele se frustrou, ele se relacionou com esses discípulos de forma profunda. Pensa nisso. Qual de nós teve a oportunidade de passar por um discipulado desta forma? Eu entrei numa igreja e tinha um grupo de cristãos, e esse grupo de cristãos me chamou para que eu vivesse a vida deles. Porque a vida deles era a vida de Cristo. E esses cristãos me chamaram para uma jornada. Ia ter idas e vindas, altos e baixos, dias alegres e dias tristes, e no decorrer da caminhada, eu seria ensinado, corrigido, amado, disciplinado, eu seria confrontado de todas as formas. Qual de nós passou por um negócio desse? Nenhum, ninguém. E se você passou por um negócio desse, você foi um privilegiado, um baita privilegiado, porque isso é discipulado.
Discipulado não é um programa, gente. Discipulado não é participar de um pequeno grupo. Isso são ferramentas de desenvolvimento espiritual. Segundo lugar, discipulado é intencionalidade espiritual. Paulo vai dizer aos Gálatas: eu quero que Cristo seja formado em vocês. Olha que coisa extraordinária. Paulo desejava formar, ou melhor, que os cristãos de Gálatas tivessem o formato de Jesus. Que ao olhar para os cristãos da Galácia, visse Cristo, a forma de Cristo, o modelo de Cristo, o formato de Cristo. Paulo diz: eu vou trabalhar em vocês até que Cristo seja formado em vocês. Paulo tinha um propósito claro de fazer Cristo aparecer na vida da outra pessoa. De fazer com que a outra pessoa e Cristo se transformassem em uma só. Eu não conheço um programa de discipulado que consiga abarcar isso. Eu não conheço um livro de discipulado que resolva esse problema. Eu não conheço uma escola, uma classe de escola dominical que resolva esse problema. Eu não consigo pensar nisso. Eu consigo pensar numa coisa muito maior. Terceiro lugar, discipulado não é uma corrida de 100 metros. Discipulado é uma maratona que vai levar a vida toda. Pode parecer jargão isso, né? Pode parecer clichê isso. Mas é a grande verdade. Discipulado não são 7 semanas, discipulado não são 5 sextas-feiras, discipulado não são 17 aulas de escola dominical, discipulado não são 6 meses de classe de novos membros, discipulado não é um programa de liderança, discipulado é uma intencionalidade tal que dura a vida inteira, sem atalho, sem desvio, sem abandono. Talvez aqui nós tenhamos 2 metáforas, que elas são bastante visíveis. A primeira metáfora é da planta. Aqueles que cuidam de plantas sabem. Uma semana sem água, já era. Algumas delas, 3 dias. Algumas, 1 dia. Dependendo da planta, ela é mais resistente ou menos resistente. Mas nenhuma planta sobrevive sem cuidado. Ela precisa de algum tipo de cuidado. Ela pode crescer selvagem, pode, é verdade. No Pantanal, quando um boi fugia de uma fazenda, ele se tornava um boi selvagem. Um boi selvagem chamava marruá. Marruá. E é por isso que a novela Pantanal vai ter uma moça chamada Juma Marruá, porque o termo marruá é boi selvagem. É aquele que não tem mais doma, tá? Esse boi selvagem vira uma besta fera sem limite. É uma das coisas mais perigosas do Pantanal, porque ele foge e ele procria e ele cria uma outra raça de animais bestiais, agressivos, animais perigosos. Tanto é que tem caçadores de boi marruá que vão atrás do boi só para matá-lo. Não dá para reinseri-lo. Bom, se nós não cuidarmos da planta, ela vira selvagem. Ela vai se tornar marruá, ela vai se tornar esse ser indomável. Ela vai crescer rebelde, ela vai crescer nas agruras da vida, ela será diferente de uma plantinha bem cuidada.
Mas talvez a metáfora fique mais clara se a gente pensar numa criança. Nós estamos experimentando essa semana, com o nascimento da Lívia, nós estamos experimentando uma outra dinâmica familiar. Laurinha tem ficado dentro da nossa casa mais dias, Tainara e o Thomas estão começando os primeiros dias da Lívia em casa. Então nós temos uma bebê de dias, amanhã vai fazer uma semana que a Lívia veio ao mundo, e nós temos a Laura de 2 anos e 7 meses. Apesar do cuidado ser distinto, é diferente cuidar da Laura do que cuidar da Lívia, ambas precisam de cuidado. E ambas precisam de cuidado e dedicação quase que integral. Não dá para dar uma abandonada de um dia na Laura. Fala, não, hoje eu não vou fazer nada, deixa ela se virar. Não dá, não dá. Não dá nem de meio-dia, não dá nem de 1 hora. Se largar ela 1 hora, alguma arte vai acontecer, alguma selvageria vai acontecer. Agora imagina se a gente larga o crescimento da criança e fala ela que se vire. Que tipo de criança ela será? Uma criança marruá. Ela será uma criança rebelde, uma criança selvagem. E a gente conhece um monte de criança selvagem. É muito fácil. Se você der uma volta na Praça da Sé, você vai encontrar centenas de crianças selvagens. Completamente selvagens. Completamente ligadas à selvageria. Completamente conectadas com aquilo que é indomável. Agora traga essas 2 metáforas, da planta, que cresce sozinha e se torna, ou morre ou se torna rebelde, e da criança abandonada. E traz isso para o discipulado. Um crente sem discipulado é como uma planta ou uma criança não cuidada. Em algum momento vai aprontar, em algum momento vai ter prejuízo, em algum momento vai ter dor, em algum momento vai ter sofrimento, em algum momento vai ter algum tipo de perca. E por fim, discipulado é uma responsabilidade da igreja. Qual é a função da igreja? 2 funções da igreja. 2. E somente 2 são as funções da igreja. Grava bem isso. Para que serve uma igreja? Uma igreja serve para 1 milhão de coisas. Mas, biblicamente falando, para que serve a igreja? Para 2 coisas primordiais. Então eu estou pegando tudo aquilo que a igreja serve e estou transformando em 2 coisas. Do mesmo jeito que Jesus fez com a lei. Ele pegou todo o conjunto de lei e falou, a lei se resume em 2 coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre a ti mesmo. Pois bem, para que serve a igreja? Para glorificar a Deus sobre todas as coisas e para edificar os crentes como se edifica a si mesmo. É essa a ideia. A igreja é chamada para a edificação dos santos. A igreja é o lugar onde dons e talentos são aprimorados. A igreja é o lugar onde as pessoas são transformadas. Nesse ambiente onde Deus é adorado, nesse ambiente onde Deus recebe glória, as pessoas são edificadas. E elas são edificadas por quem? Por todos. Todos. A igreja é o ambiente propício para a edificação dos santos. E os santos são edificados na igreja, na presença, nas interações, na conversa, no culto, na escola dominical, nos pequenos grupos, nos eventos, nos ministérios e etc, 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 etc. Então, discipulado não é um curso ou classe, discipulado não é algo reservado aos líderes, discipulado não é um opcional da vida cristã e discipulado não é um relacionamento superficial. Discipulado é um relacionamento de crescimento em Cristo, discipulado é intencionalidade espiritual, discipulado é caminhada de longo prazo, discipulado é responsabilidade de todos.
Pois bem, entendemos isso. Mas e daí? E a partir disso? Devemos simplesmente implantar um programa de discipulado na igreja que vai resolver tudo? Devemos simplesmente criar uma estrutura e transformar a igreja numa igreja voltada para essa estrutura? Devemos criar um grupo, uma elite espiritual que vai ser que serão os mentores dos demais? Aqui estão alguns perigos de se ter um programa de discipulado. O primeiro é reduzir o discipulado a um sistema, a uma fórmula ou um método. Meus irmãos, esse é um perigo por 3 aspectos. Primeiro, você participou do curso de novo membro, terminou o curso, acabou o discipulado, agora você é um discípulo de Jesus, seja bem-vindo à igreja. Jura? Jura mesmo que um curso vai dar conta da vida toda cristã? Você pode se afirmar cristão depois de 6 meses de uma classe? Bom, nós já vimos que a conversão é nascer de novo, que a conversão envolve Cristo ser formado em nós. Nós já vimos que a dimensão disso é enorme. Eu não posso reduzir o discipulado a um sistema, a uma classe, a um curso. Acabou o curso, está tudo certo. E perceba que a igreja, ela é ávida por esses cursos. Homem ao máximo, mulher virtuosa, casamento blindado, primeiros passos da fé reformada, e aí você vai encontrando. E se você quiser consumir esse tipo de coisa, meu irmão, o que mais tem é programa para você fazer um curso e aprender que agora o seu casamento é blindado, que agora você é uma mulher virtuosa, que agora você é um homem ao máximo, que agora você faz parte da universidade da família e pode ministrar cursos para outras pessoas. É muito louco isso, é muito doido isso. Na igreja isso é muito maluco, porque todas essas coisas prometem algo que eles não são capazes de dar. E o que eles entregam? Eles entregam um diplominha no final do curso dizendo: acabou. A partir de agora, você é um herói. Segue. Agora você pode avançar. Eu vi no seminário muitos seminaristas que nunca foram discípulos de Jesus. Eu vi nesses mais de 20 anos de igreja muitos pastores que não eram discípulos de Jesus, mas eram pessoas diplomadas por alguma coisa ou algum lugar. Ter um diploma de bacharel em teologia não faz da gente discípulo. Ter um diploma, uma carteirinha de membro da igreja A, B ou C não faz a gente discípulo. Ter participado do curso A, B ou C não faz. E esse talvez seja o primeiro perigo. Reduzir o sistema de discipulado a um sistema, a uma fórmula, tem prazo de validade. Terminou o curso, terminou o discipulado, agora você é um discípulo de Jesus atestado pela igreja. Segundo perigo. Bom, o segundo perigo está na própria fórmula. Qual é a melhor? Qual é o melhor modelo? A igreja é um negócio doido quando a gente olha a igreja como um objeto social. Quando a igreja é analisada pelo corpo de Cristo, pela noiva de Cristo, ela é maravilhosa, ela é linda. Mas quando a gente olha a igreja como um fenômeno, como uma coisa da sociedade, a gente fica espantado com as coisas que acontecem na igreja. Porque a igreja, ela balança conforme o vento. Então, há alguns anos atrás, surgiu o programa de discipulado dos 12. Surgiu lá na Colômbia, e esse programa de discipulado transformou uma igrejinha de 150 membros numa igreja de 150 mil membros. E esse programa de discipulado envolvia 12 discípulos, e ele foi chamado de G12. Então, como é que você participava do G12?
Você tinha que entrar num grupo, numa célula, essa célula chegava até 12. Quando ela chegava até 12, ela fazia o seu programa de discipulado de 6 meses, terminava o programa de discipulado, e o programa de discipulado começava com o pré-encontro, com o encontro, com o pós-encontro, e nesse período todo você ia tendo eventos de encontro com Deus, você ia numa chácara, ali você confessava os seus pecados, rolava no chão, queimava seus pecados na fogueira, você participava de um evento místico e cósmico. Você saía de lá, participava desse programa. Quando a célula terminava, ela se dividia em 2, 3 células e ela tinha que arrumar 12 discípulos para que essa igreja continuasse crescendo. Então, saía um grupo de 12, viravam 12 discipuladores, esses 12 iam ter mais 12, esses 12 iam ter mais 12, 12 mais 12, 12 mais 12. Daqui a pouco a igreja era exatamente uma pirâmide, igualzinho a Amway, igualzinho a essas estruturas piramidais. Aí o que aconteceu com a igreja evangélica? Uau, a igreja evangélica inteira se voltou para o G12. Até igrejas presbiterianas, né, Pereira? Porque a igreja de Jundiaí, uma época, estava envolvida com isso. G12, tinha um pastor que era fã dessa história e implementou o G12 na igreja inteira. Todo mundo tinha que participar de uma célula. Olha que maluquice. Bom, o G12 perdeu a força e tal. A igreja no norte do país, no nordeste, ainda é muito forte. Lá no Pará e no Amazonas, rede de discipulado ainda bomba, porque fica perto da Colômbia, fica perto da influência desses caras. Tem igrejas gigantescas, mas aí surgiu um sujeito chamado Abe Uber. E é um novo método de discipulado. E eu conheço muitos pastores presbiterianos que implementaram o método do Abe Uber, que é um método de vida na vida e tal. Tem uma mudança na estrutura, mas você precisa participar do curso, você precisa ler o livro, você precisa estar inserido nisso. Bom, outras igrejas adotaram o CAL, chamado para o discipulado. O que é o CAL? O CAL é um modelo sul-coreano, que funciona na Coreia, mas lógico que funciona na Coreia. O coreano acorda 4 horas da manhã para meditar com ou sem o evangelho. Aí ele coloca isso no evangelho, o coreano vai 4 horas da manhã para a igreja para orar. Meditação faz parte da cultura oriental. Aí você vai implementar um programa de discipulado sul-coreano no Brasil. E o que aconteceu com as igrejas? As igrejas foram todas atrás do CAL. Por quê? Porque tem uma igreja na Coreia que ora faz 50 anos. Tem a igreja na Coreia que tem 1 milhão de membros. Pensa nisso. Aí o pastor olha e fala, nossa, uau, 1 milhão de membros? O tanto que isso vai dar de status, de poder, de dinheiro, de fama, de não sei o quê. E ele fica louco por isso e entra nessa história. É muito perigoso você ter um programa de discipulado, porque ele tem prazo para terminar. É muito perigoso implementar um programa de discipulado, porque ele nada mais é do que um produto a ser comercializado dentro da igreja, entre tantos outros produtos. E aqui a fala de alguém que viveu disso. No início da minha jornada cristã, eu trabalhava numa editora evangélica. Eu trabalhava numa empresa que vendia material. E uma das falas que nós tínhamos era que o crente não bebe, o crente não fuma, o crente não viaja, o crente não tem nenhum tipo de extravagância na vida dele, a única coisa que ele consome é livro, revista e curso. Tanto é que o mercado editorial brasileiro, o único que dá lucro, ainda é o mercado religioso, ou o mercado de autoajuda. Porque o crente compra essas coisas. Implementar essas coisas é fazer um tipo de mercado dentro da igreja. E qual é o perigo de reduzir o discipulado a um sistema ou fórmula? Bom, quando a gente reduz o discipulado a um curso, terminou o curso, terminou o discipulado. Qual curso a gente vai colocar? Qual é o modelo? Mas o maior problema é que a igreja inteira se inclina para isso. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Eu creio que aqui
nós temos membros, pessoas, que são capazes de explicar como foi que a igreja que eles vieram, a igreja de origem, acabou por meio de um programa de discipulado ou de uma fórmula que fez com que a igreja inteira fizesse isso daqui assim. Qual era o assunto da igreja? Discipulado. Qual era o assunto da igreja? Pequeno grupo. Qual era o assunto da igreja? Grupo de pastoreio. Qual era o assunto da igreja? Crescimento. Qual era o assunto da igreja? Era esse. A igreja não tratou mais de mais nada. Não tinha mais pregação de pecado, não tinha mais pregação de vida eterna. Toda pregação envolvia algum aspecto do discipulado. Aí você vai numa igreja, você só ouve essa coisa fica sendo repetida. Daqui a pouco a igreja se tornou em manca de uma perna, cega de um olho, ela não é capaz mais de cumprir o seu papel. Esse é o maior perigo. Quando a gente reduz o programa de discipulado a um sistema, a gente reduz a igreja a esse sistema. Então agora a igreja é dos 12, a igreja é G12. E percebam, tinha na fachada da igreja, o nome da igreja era o discipulado. O nome da igreja era aquilo. Muitas igrejas surgiram com nomes a partir do programa de discipulado. Segundo perigo. Transformar a formação cristã em burocrática. Isso aqui é demais, né? Isso aqui é a coisa mais assustadora que a religião pode fazer. A religião transforma a espiritualidade em burocracia. Então, o que garante que você é espiritual? Você já cumpriu a burocracia? Como assim? Você já participou dos 6 meses da classe discipulado? Você já foi avaliado pelo conselho? Você já teve sua profissão de fé? Já. Assim sendo, você já cumpriu os atos burocráticos que asseguram que você é um discípulo de Jesus, que você é espiritual. Bem-vindo ao time, bem-vindo ao clube. É muito perigoso quando você transforma a formação cristã em cursos, em séries. Passei na primeira série, na segunda série, na terceira série, passei no pequeno grupo, passei nos homens, passei nas mulheres, passei nos adolescentes, eu fui passando de fase. A formação espiritual não é burocrática. A formação espiritual é vida, é afeto, não documento. A formação espiritual é caminhar junto, não inserir em algo. Não é colocar a pessoa dentro de algum lugar. É fazer com que a pessoa abandone a própria vida e passe a viver a vida de Jesus. E esse tipo de caminhada, apesar de ter algum nível de burocracia, não pode ser reduzida a ela. Não pode. Não pode. Você já deve ter conhecido juiz que é injusto, médico que não cura ninguém, advogado que não defende. Você já deve ter conhecido policial que rouba. Você já deve ter conhecido pessoas que em sua carreira obtiveram o título burocrático, mas nunca experimentaram a verdadeira vocação. Você já deve ter ido no médico, e a pergunta que você faz é: quem deu o diploma para esse médico? Como é que alguém deu o diploma? Bom, ele nunca foi médico, ele só cumpriu a burocracia dos 5 anos da medicina. Tem um monte assim, tem um monte de gente que nunca foi juiz. Miriam pode testemunhar disso. Tem muita gente que não foi juiz, mas ele passou no concurso. Tem muita gente que nunca foi policial, mas ele usa uma farda. Tem muita gente que nunca foi advogado, mas ele tem a OAB. É louco isso.
Quando a gente pega isso e coloca dentro da igreja, a gente cria a mesma anomalia. A gente cria crentes que nunca foram espirituais. Crentes que nunca foram discípulos. Crentes que nunca nasceram de novo. Crentes que nunca experimentaram a vida de Jesus. Ou caminhar na vida de Jesus. Terceiro perigo. Primeiro perigo, reduzir o sistema a uma fórmula. Segundo perigo, transformar a formação espiritual em burocracia. Terceiro perigo, imaginar-se membro de uma elite espiritual que está implementando o reino de Deus nessa terra. É muito louco que os líderes de discipulado acreditam que eles podem fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Como eles começaram um programa de discipulado como Jesus, agora ele tem os discípulos, ele imagina que ele pode sair pela rua e ele orando por os enfermos, curando as pessoas, fazendo milagres. Eu recebi uma falazinha essa semana, que a fala estava o pastor Silas Malafaia com um tampão no olho. E eu não sei o que ele fez, acho que ele fez a cirurgia, eu não sei, eu só li a mensagem. A mensagem era: não acredite num continuista que está doente. A ideia é, se os dons de cura continuam presentes, por que ele não curou a si mesmo? Aí a frase de baixo: não acredite num continuista que não está indo nos hospitais todos os dias para curar os enfermos. Ponto. Eu não sou tão radical nesse sentido. Mas o que eu quero aqui ilustrar é que alguns programas de discipulado botam na cabeça do pastor ou dos líderes que eles são Jesus. Então eles saem pelas praças do mundo. É costumeiro você ouvir relatos. Eu estava na rodoviária e de repente o Espírito me encaminhou para falar com uma jovem. Eu estava no shopping, eu estava no avião e de repente o Espírito de Jesus me tomou. E eu fui até aquela pessoa e comecei a orar por ela, né, do aeroporto, orar por ela. É muito comum esses testemunhos. Eu orei, a pessoa voltou a escutar. Eu orei, a pessoa... Que raiva que eu tenho disso. Porque o discipulado não pode ser a criação de uma elite espiritual, como se fosse Jesus e os 12. Ser discípulo de Jesus é coisa que qualquer crente tem que ser. Não é o suprassumo. Então o pastor que discipula todo mundo, esse pastor é semelhante a Jesus. Ele é quase que Jesus. Isso é muito louco. Então, reduzir o discipulado a um sistema é perigoso porque tem porta de saída, é perigoso por causa do próprio sistema, é perigoso porque inclina a igreja para isso. Implementar o discipulado é perigoso porque a gente pode reduzir a formação espiritual à burocrática. E é perigoso ter um programa de discipulado quando a gente cria uma elite espiritual, que são os mais santos, os mais bíblicos, que são os mais poderosos, os mais ungidos, os que têm mais fé, e esses estão pelo mundo implementando o reino de Deus. Eu vou parar por aqui, são 9h56. Eu ainda tinha mais coisas para dizer. Eu ainda tinha mais 2 perigos de se implementar o discipulado. Eu trato isso não na semana que vem, que é Páscoa, na outra, de forma muito tranquila. Mas aqui, eu abro para perguntas ou participações de vocês, pelo menos 2, ou no máximo 2, para que a gente não perca mais tempo. Então, alguma colaboração, alguma fala, algum comentário, alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa que foi dita? Eu. Pois não. Não tinha te visto. Estou sem óculos. Difícil, né? Eu estou sem óculos. Pastor, esse é um tema que eu estudei um tempo lá em Valinhos por conta do período que a gente ficou à frente da igreja. E eu acredito que é um tema muito complicado.
Nós, antes de iniciar o estudo, nós lemos juntos o livro do Jonas Madureira, O Curso do Discipulado. E quando a gente fala de discipulado na igreja, as pessoas não se atentam na figura de Jesus. Quem foi Jesus? Porque Jesus ele se empenhou e ele não, né, a gente olhando para esse livro sobre o curso do discipulado, Jesus ele não olhou para aquilo que seria, né, se ele teria algum custo, alguma dificuldade naquilo ali. Vamos supor, hoje é fácil a gente falar de discipular alguém, mas quando envolve você ir chorar junto com essa pessoa, ou se a pessoa está necessitando de algo, a gente não se doar a esse ponto. E também tem um outro lado, que a gente pode enxergar o discipulado como um curso teológico. Eu vou discipular alguém e vou dar um curso teológico para essa pessoa. Então a gente esquece que o discipulado em si é caminhar junto e mostrar Cristo através das nossas vidas, das nossas atitudes, das nossas ações. Olhando para isso daí, compartilhando com a igreja, eu gostaria de ouvir também o pastor, nós tivemos uma dificuldade muito grande lá, quando as pessoas entenderam que eles já estavam preparados para discipular outros. E o que aconteceu de lá para cá foi uma derrocada muito grande na igreja. A igreja perdeu muitas pessoas, pessoas que já não bebiam mais, voltaram a beber, pessoas que estavam com casamento sendo alicerçado, que se separaram por conta de um mau discipulado de pessoas que não estavam preparados. O que o pastor tem a nos dizer sobre essa questão? Como que nós iremos nos enxergar, de que forma nós iremos entender que estamos prontos para discipular outros? Eu vou te responder com uma brincadeira, né? É muito perigoso uma igreja não ter discipulado, mas é mais perigoso ela ter. Quando a igreja implanta um discipulado, acontece exatamente isso. É comum isso acontecer. Você termina, diz para as pessoas, elas estão diplomadas, agora elas podem discipular outras pessoas. Você sai por aí colocando uma autoridade sobre a vida de pessoas e muitas dessas pessoas não nasceram de novo. E aí você tem uma destruição generalizada que vai ocorrer. Como se livrar disso? Sendo uma igreja discipuladora sem transformar o discipulado num curso, num método, num programa. É quebrar o ensimesmamento individual de pessoas. É mudar a cultura integral da igreja. É entender que somos corpo e fazer com que as pessoas sintam as dores dos outros, se importem com os outros. É tão complicada a nossa cultura que até pastores, e você viveu isso na pele, que até pastores têm dificuldade de abrir mão da própria vida para cuidar da vida de outro, porque não dá. Você conseguiu visitar todas as pessoas que precisaram de ajuda? Não dá. Teve gente que ficou bravo com você, foi embora, porque você não foi lá. Mas ninguém consegue dar conta de tudo, porque se imagina que ser uma igreja que tem discipulado é uma igreja onde a liderança estará apta para cumprir com todos os desígnios. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E só. E desses 12 tinha 3 ainda que ele cuidava de forma mais especial, que era João, Tiago e Pedro. Tá? Então, você tem uma dificuldade disso. O que a gente pode pensar? Antes de um programa, uma cultura. Quanto tempo leva para você montar uma cultura de igreja? 10 anos? 15 anos? É isso. Ninguém tem que estar ansioso para correr 100 metros. Não dá. E a gente faz isso, a gente compra um livro, bota a liderança, põe o livro para estudar, termina, dá um diploma e fala, agora vai. Ah, vai que dá todo mundo com a cara na parede 1 ano depois. Não tem o que fazer. E é comum isso acontecer com qualquer igreja. Fechou? Fechou? Vamos lá, 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta e o culto começa.